palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí contigo, em nome de Jesus. Em João, capítulo de número 9, versículo 25. Você está com a Bíblia aí? Pegue aí, por favor. Vamos acompanhar juntos. Em nome de Jesus está escrito: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, você pode falar isso, eu era cego e agora vejo, aleluia. Sabe, querido, antes de uma vida com Jesus, éramos alguma coisa. Mas depois que Jesus entra na nossa vida, alguma transformação há. Se não há, é porque ele não entrou. Porque em todas as vidas que Jesus entra, há esse tempo de antes e depois. E este homem que era cego, aqui quando ele está respondendo a vários questionamentos de como ele foi curado, ele disse: olha, eu não sei se a questão era essa ou se é aquela, mas o fato é um fato, eu era cego e agora vejo. Será que a gente pode afirmar: eu era cego? Porque existe a cegueira espiritual, aquela que você consegue dirigir, você consegue andar, você sobe e desce escada, ou seja, seus olhos naturais contemplam o que está na sua frente, mas a cegueira espiritual, ela te impede de ver a realidade de Jesus, a realidade do reino de Deus, a vontade plena dele. Então, quando você o invoca, você diz: Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. Senhor Jesus, unja os meus olhos. Senhor Jesus, unja os meus ouvidos agora. Senhor Jesus, abre os meus olhos, abre o meu ouvido. Sabe o que acontece? As escamas vão caindo e aí você pode falar: eu era cego. E talvez você vai poder falar: eu era cego, mas agora eu estou vendo, agora eu vejo, aleluia, meu Deus. Então eu preciso crer. Quando você vê o versículo 30, olha, este homem que foi curado por Jesus, ele disse: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabe o que Jesus fez? Ele abriu os olhos deste cego, e agora esse homem que não enxergava nada, ele está enxergando. Mas veja bem, ele não está enxergando só o natural, ele está enxergando o espiritual, porque quando ele vai conversar com os religiosos, cabe aqui fazer uma observação: os religiosos de plantão, esses deveriam conhecer a Deus, conhecendo Jesus, porque às vezes já conhece a lei, já conhece a Bíblia, já conhece da liturgia da igreja, dos costumes, mas não conhece Jesus. Então esse homem que acaba de ter os seus olhos abertos, ele faz uma observação. Ele disse: olha, nisto é de estranhar que vós não saibais, porque ele falou: poxa vida, vocês já estão na igreja, vocês já estão na religião, desde quando é quando? Vocês têm a Bíblia, a Torá na mão, os livros dos profetas, o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, e você não está reconhecendo que esse que me curou é Jesus, o Salvador, o Filho de Deus? É de estranhar. Então, a nível de cegueira, muitas pessoas estão na igreja, congregam, sim, são pessoas de Deus, abençoadas, mas estão cegas. Mas quando a gente vai invocando o Senhor, porque o coração é você que abre. Jesus, ele põe uma chave nas suas mãos, a chave que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Para quê? Para que você possa agora abrir o seu coração. Mas quando você chama ele para poder tirar as escamas, abrir seus olhos, abrir seus ouvidos, ele é que vai fazer. E ele faz depois que ele já entrou no coração. E para entrar no coração, você é que abre a porta. Ele está à porta e bate, e você do outro lado abre. E quando ele entra, ele começa a abrir também os nossos olhos. E esse homem, que estava cego e agora via, ele começa a falar daquilo que vem da parte de Deus para aqueles religiosos. Sabe por quê? Porque ele entendeu, versículo 32, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia ter feito.
Mas aí o pessoal, os religiosos, retrucaram aqui no versículo 34. Olha, esquece o que os outros vão falar. Se as pessoas começarem a falar que você agora é de Jesus, você fala a verdade, eu sou mesmo. Se as pessoas começarem a falar que agora você parece um santo, é verdade, agora eu sou mesmo. Se as pessoas começarem, esquece as retrucações daqueles que não querem de verdade ter os olhos abertos. Mas para você que quer, você vai ter os seus olhos abertos como esse cego tinha, porque agora ele estava vendo o natural e vendo o sobrenatural. Ele falou: eu nunca ouvi falar que alguém que era cego de nascença fosse curado. Então, se Jesus não viesse da parte de Deus, ele nada poderia ter feito. Ah, meu pai, não é? E ali os religiosos agora retrucaram no versículo 34. Tu és nascido todo em pecado, porque o religioso só vê isso e nos ensina a nós, o religioso com o coração empedregado, ele não consegue aprender mais nada, ele já sabe tudo. Você já viu quando a gente conversa com alguém que sabe tudo? Ele já sabe tudo. Então expulsaram ele dali, sabe? A religião é essa. Não é que nos expulsa de alguns lugares. É por isso que quando você se entrega para Jesus, algumas pessoas vão sair da sua vida, porque elas mesmas vão querer até te expulsar da vida delas, não é? E alguns vão simplesmente sair. Por quê? Porque eles não resistem à sã doutrina, eles não resistem a uma entrega. Então o Senhor é esse, não é? Que Ele abre os nossos olhos, e quando a gente deixa Ele fazer isso, você começa a ver aquilo que você não via. Você olha para a sua casa, para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para os quartos, você começa a ver coisas que não deveriam estar lá. Você olha para o seu trabalho, você olha para a sua conduta, você começa a ouvir aquilo que você está falando, você observa as suas orações, você começa a ver a sua prática, você começa a olhar para o lado, não é para criticar ninguém, é olhando para você, para suas situações, e começa a ver aquilo que você não via. Você pega um versículo e aquilo que você não via, você começa a ver. É a mesma letra, mas a letra agora ela está viva para você. Por quê? Porque os seus olhos estão abertos. E eu oro para que o Senhor ele abra os seus olhos. Ele abra os seus olhos. Amém? E em nome de Jesus, o que aconteceu com este cego vai acontecer com você. Se a gente voltar aqui na história, no versículo 24, está escrito assim: então chamaram pela segunda vez. Os religiosos chamaram aquele que era cego, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então, quando ele chega até ali, não é? Aqueles achavam que ele não podia ter acontecido isso, porque na opinião dos religiosos, ele era pecador. Tudo bem que ninguém neste mundo há que não tem pecado, mas aquele que arrepende e deixa, ou seja, ele é perdoado. E ele não tinha esse problema. O problema dele é que ele nasceu cego e Jesus agora o cura, e a religião não pode explicar isso. Sabe, querido, não busque somente o Jesus que cura, busque Jesus, porque se necessário for, ele vai te curar. É diferente, não é? Você não vai pensar só no fruto da árvore, mas você vai pensar na árvore, principalmente na raiz, naquilo que ela te ensina. Mas o pacote, ele é completo. Esse homem, ele foi abençoado por Jesus, mas olha a diferença, ele não foi só curado, ele foi curado espiritualmente também. Não foi só os olhos naturais que foram abertos, foi aberto também os olhos sobrenaturais, espirituais, e ele começou a ver, porque não adianta nada você e eu vermos situações naturais só. Nós temos que ver também aquilo que é espiritual, amém? Talvez hoje você enxerga coisas naturais, mas quem sabe agora você quer enxergar as coisas espirituais, o reino de Deus, aquilo que é treva e aquilo que é luz, aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é. E quando isso acontecer, quando a televisão estiver ligada, o YouTube estiver ligado, rede social ligada, o que você vai ver, você vai conseguir discernir o que não é de Deus e vai desligar. O que você vai olhar na rua, você vai virar o olho, porque agora os seus olhos estão abertos e você não quer usar isso para pecar, pelo contrário, você quer usar isso para a glória de Deus Pai
Pai, comece a abrir olhos nesse dia. Comece a abrir olhos, meu Deus e meu Pai, que pessoas começam a ver aquilo que nunca viram. Aqueles que estão cegos porque fizeram a vontade do diabo, agora o Senhor está liberando. O Senhor está, em nome de Jesus, abrindo os olhos para a glória de Deus. E se você crê, diga amém, em nome de Jesus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.